Planalto escondeu projeções de casos e mortes na pandemia. Eu só vou ler aqui o olho dessa matéria para você, né? Agentes de inteligência do governo Bolsonaro elaboraram mais de 1.000 relatórios sobre a pandemia, projetando o aumento de número de casos e mortes no Brasil. Eles foram mantidos em sigilo durante a gestão passada, foram produzidos ao menos de março de 2020 a julho de 2021. Material tem folhas com carimbos da ABIN, e os documentos reforçam as informações que eram levantadas por agentes de inteligência. Inclusive, tinha uma informação lá que o protocolo funerário iria colapsar, como colapsou, e tantas outras coisas. Isso deixa a situação ainda pior, já é uma situação horrível para o ex-presidente Bolsonaro. Tem 3 coisas para a gente ver aí. A primeira é por que a CPI da pandemia não teve acesso a esses documentos. A primeira coisa que tem que ser explicada é essa. Por que a CPI da pandemia não teve acesso a esses documentos? Quem é que falhou? Foi a CPI que não pediu? Foi o governo que escondeu? Foi a ABIN que não entregou? Por que naquele momento em que estava se discutindo isso, e que certamente isso seria nitroglicerina pura lá na CPI, isso não teve acesso? Né? A segunda coisa que a gente tem que entender é esses agentes que fizeram isso, eles colocaram esses processos e por que eles se calaram? Porque a gente constrói uma institucionalidade de Estado, Conde, que é para quando alguns resolvem, né, negar coisas, como o caso do Bolsonaro, outros se agigantam e digam, não, isso não vamos matar 700 mil pessoas porque tem um imbecil achando que pode dar cloroquina. Então você tem outras agências institucionalmente colocadas na estrutura de Estado que fazem pressão para que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível. A pergunta que se faz é, esses relatórios foram produzidos, entregues, chancelados, ou foram produzidos e escondidos em algum canto? E se foram escondidos, quem escondeu? Se foram entregues, e eu acho que esse é o sentido, que isso passou pela presidência, isso significa que o Bolsonaro não tem mais a desculpa de dizer eu não sabia o que podia acontecer. Nem ele, nem Pazuello, nem Queiroga, nem ninguém que participou desses crimes todos. Então você começa a montar um quebra-cabeça dizendo o seguinte, olha, aquele argumento do não sei o que ia acontecer, esqueçam, porque desde 2020 já tinha relatório de inteligência colocado. O que é óbvio, né, Conte? Porque um país do tamanho do Brasil não pode ficar à mercê da tomada de decisão de um estúpido que nem o Bolsonaro, nem que ele tenha sido eleito para tanto. Né? Outras instituições numa democracia precisam vir à tona e dizer não, isso não pode ser feito. Então esse é o primeiro ponto. E eu acho que o terceiro ponto que a gente tinha que colocar aqui é exatamente começar a perceber o mal que os militares fazem dentro de uma estrutura civil. Porque não dá para você imaginar, Conde, imagina a mesma situação, só que tira o Bolsonaro e coloca o Haddad como presidente. Esse relatório teria vazado, teria ido para dentro, para a entrada do Jornal Nacional, no dia que foi lançado, sabe? E teria mudado toda a história do Brasil, salvo vidas, provavelmente feito... Agora, como era um regime militar, como você tinha coordenações militares e a imprensa... Eles levam muito ao cabo essa questão do sigilo, né? Isso, é uma relação de hierarquia, de submissão, né? Como os militares fazem mal, efetivamente, a qualquer Estado institucionalmente organizado sob o ponto de vista da igualdade, da equidade e da democracia. Isso é importante a gente trazer à tona, inclusive para discutir essa questão de escolas cívico-militares. Chegar e dizer, não é esse tipo de ensino que a gente quer. A gente não quer um ensino onde um manda e outro obedece. A gente quer um ensino onde as pessoas possam discutir, debater, ficarem em posições divergentes e ainda assim conseguirem agir em consenso.